Neste último capítulo do curso de Fenômenos de Transporte relativo a transferências de calor e massa, abordaremos o assunto da transferência de calor durante o processo de solidificação. A solidificação é um processo que está presente durante o processamento dos metais. Normalmente, os metais são produzidos e são refinados no estado líquido, e para assumir a sua forma final de uso, eles devem passar por um processo de solidificação, que pode ser a fundição, que já vai gerar o metal praticamente na sua forma de uso, ou então um processo de lingotamento, que vai gerar um produto semi-acabado, que sofrerá processos de conformação mecânica. Em ambas as situações, é importante nós analisarmos a transferência de calor durante esses processos, porque elas têm interferência sobre a qualidade do produto e, no caso específico do processo de lingotamento contínuo, a transferência de calor tem muita relevância na qualidade e também na produtividade das instalações de lingotamento. Então, os objetivos desse capítulo são os de analisar a transferência de calor em processo de solidificação, particularmente solidificação de metais, discutir as formas que normalmente são utilizadas para incorporar o efeito da liberação do calor latente de fusão e apresentar uma análise final relativa à transferência de calor no processo de lingotamento contínuo dos aços. Na literatura, há inúmeras formas ou formulações propostas para abordar a questão da transferência de calor na solidificação. Um dos problemas importantes é a incorporação do efeito da liberação do calor latente de fusão. E o outro importante é que durante o processo de solidificação nós temos duas fases, uma sólida e uma líquida, e modelagem da movimentação da fase líquida tornaria a simulação matemática muito demorada. Então, especificamente em casos de lingotamento contínuo, que é um processo relativamente rápido, fazer a modelagem incorporando o processo de movimentação ou a parte de convecção no metal líquido tornaria a simulação tremendamente lenta, o que comprometeria o uso deste recurso de modelagem para controle da máquina. Então, o que será apresentado aqui é uma formulação que usa como fundamento a transferência de calor apenas por condução e incorpora de maneira indireta o efeito da convecção. Mas mesmo nesse caso, tem uma dificuldade adicional, que é a incorporação do efeito do calor latente de fusão. Uma das abordagens que é proposta na literatura é o método do calor específico equivalente, cujo fundamento é apresentado aqui nesse slide. Se recordarmos da definição da entalpia, nós constataremos que uma variação de entalpia durante uma transformação de fase, ela pode ser expressa através dessa relação. É o calor específico multiplicado pela variação de temperatura. Isso aqui seria a variação de entalpia numa situação em que não houvesse mudança de fase. Com a mudança de fase, nós temos que incorporar essa parcela, onde L é o calor latente de fusão do material, expresso, por exemplo, em joule por quilograma, e dFL seria a variação da fração de líquido durante o processo de solidificação. Então, se nós pegarmos essa expressão e fizermos um algebrismo com ela, mais especificamente com a segunda parcela do lado direito da igualdade, multiplicarmos e dividirmos por dt, nós obteremos uma expressão como essa que está indicada aqui. E se fizermos uma analogia dessa equação com a equação tradicional de variação de entalpia, nós podemos dizer que esse termo que está entre parênteses poderia ser definido como um calor específico equivalente, onde nós incorporaríamos, então, o efeito do calor latente de fusão através dessa parcela. Vocês observem que para calcular o calor específico equivalente, nós precisamos de determinar como que a fração de líquido vai variar durante a variação de temperatura ocorrendo durante um processo de mudança de fase. E aí duas situações vão aparecer. As situações onde nós temos a mudança de fase ou processo de solidificação de um metal puro e as situações onde nós temos uma mudança de fase de uma liga. Ambos os casos serão tratados mais à frente.
A abordagem que apresentaremos aqui, ela usa como ponto de partida a equação de conservação de energia expressa em função da temperatura, uma equação que já utilizamos em vários pontos ao longo do curso. Vocês observem que ela considera apenas a transferência de calor por condução ao longo das três direções ortogonais. Aqui nós temos a versão dessa equação em coordenadas cartesianas. E do lado esquerdo da igualdade nós temos o termo de acúmulo, só que agora expresso em função do calor específico equivalente. É interessante comentar que esse calor específico equivalente, nas regiões onde há só líquido e nas regiões onde há apenas o sólido, ele se confunde com o calor específico do material. Apenas na região onde temos coexistência de fase sólida e líquida é que esse calor específico equivalente vai incorporar o efeito do calor latente de fusão. Então, nesta abordagem, a solução do problema é feita com o formalismo de tratamento de um problema de condução simples, mas alterando o valor do calor específico equivalente, considerando a mudança de fase. Esse calor específico equivalente ele fica então em função da temperatura e durante uma simulação transiente ele vai sendo atualizado a cada passo de tempo. A questão que surge, então, é a questão da avaliação da fração de líquido, do parâmetro F índice L. Na realidade, esta variação ela é definida em nível microscópico pelos fenômenos de microsegregação e também pela macrosegregação. Mais uma vez, modelar estes fenômenos de micro e macrosegregação envolveria um consumo de tempo muito elevado, o que inviabilizaria o uso desses modelos de transferência de calor para uso em controle dos processos e em simulações mais rápidas. Então, são desenvolvidas aproximações e dois tipos de aproximações são normalmente feitas. Uma delas vai se aplicar ao metal puro e depois nós veremos algumas considerações que são feitas ou que podem ser feitas para a estimativa da fração de líquido no caso de ligas metálicas. Nós sabemos que metais puros, eles apresentam um ponto de fusão bem definido. Se nós recordarmos a equação para a estimativa do calor específico equivalente, nós veremos que temos que avaliar uma parcela que corresponde a dFL/dt, que seria a variação da fração de líquido com a temperatura. Num caso de um metal puro, como a temperatura de fusão ela é fixa, um valor bem determinado, o dFL/dt, rigorosamente falando, ele tenderia a infinito. Então, a abordagem para continuar utilizando este método no caso de metal puro consiste em definir arbitrariamente uma faixa de temperatura para a ocorrência do processo de solidificação. Então, neste caso, a gente define temperaturas líquidos e sólidos, que fazem sentido apenas para ligas metálicas, mas a gente arbitra valores, então, para esse intervalo de solidificação, considerando que a temperatura líquidos é a temperatura de fusão do metal puro, acrescido de um valor delta, usualmente um valor bem pequeno, e faz a mesma coisa para a temperatura sólidos. A temperatura sólidos, aqui designada por T índice S, passa a ser a temperatura de fusão do metal puro menos um delta. Esse delta normalmente é arbitrado como sendo um valor bem pequeno, pode ser alguma coisa em torno de 1 centígrado, e aí passamos a considerar que o processo de solidificação do metal puro passa a ocorrer em um intervalo de temperatura, e sendo esse intervalo de temperatura definido, então, como sendo 2 delta. Acrescentamos um delta para a temperatura líquidos e abatemos um delta para a temperatura sólidos. Com essa conceituação é possível, então, fazermos uma estimativa da fração de líquido durante o processo de solidificação desse metal puro e também definirmos o valor de dFL/dt que é necessário para a estimativa do calor específico equivalente. Com a conceituação que foi proposta no slide anterior, nós podemos determinar então o valor da fração de líquido. Desta forma, T é a temperatura do metal, menos TF, que é a temperatura de fusão do metal puro, menos delta, dividido por 2 delta. Vocês observem que se colocarmos aqui que T é igual a TL, nós vamos ver que a hora que fizermos a diferença, isso aqui vai fornecer um valor de fração de líquido igual à unidade. Se colocarmos T igual a TS,
No slide anterior nós vimos que TS é TF menos delta, nós veremos que a fração de líquido vai ser zero, consistente então com as situações de quando estivermos com o metal na temperatura líquida, a fração de líquido ser unitária, e quando ele estiver na temperatura sólidos, essa fração de líquido ser zero. Neste caso, o dFL dt é simplesmente a derivada dessa relação, dessa função FL em relação à temperatura, e aí constatamos que nesse caso dFL dt passa a ser um valor constante igual a 1 sobre 2 delta, e esse valor então pode ser substituído na equação do calor específico equivalente para tratamento da questão do processo de transferência de calor durante a solidificação de um metal puro. Quando lidamos com ligas metálicas, já faz mais sentido falarmos em temperaturas líquidas e temperaturas sólidas, e é comumente falado que a região que está entre essas duas temperaturas corresponde à zona pastosa, seria a região onde coexistiriam fase sólida e líquida. Então, nesse caso, há várias abordagens para a estimativa da fração de líquido. Uma delas, que não tem fundamento teórico, estima a fração de líquido simplesmente por essa relação que está apresentada aqui. Assume que há uma variação linear da fração de líquido durante o intervalo de temperaturas entre TL e TS. Então, mais uma vez, quando T for igual a TL, a fração de líquido será unitária. Quando T for igual a TS, a fração de líquido será nula. E podemos estimar dFL dt fazendo a derivada dessa função, e o valor fica apenas 1 dividido por TL menos TS. É importante lembrar que essa abordagem ela não tem nenhum fundamento teórico, é simplesmente uma aproximação que alguns autores utilizam em simulações de processo de transferência de calor combinada com mudança de fase. As abordagens que apresentaremos a seguir, elas já têm um fundamento teórico baseado na análise dos diagramas de fase e no comportamento dos solutos durante o processo de solidificação das ligas. Uma das abordagens, então, para avaliação da fração de líquido em ligas é assumir a validade da regra da alavanca na região de coexistência de sólido e líquido. Nós lembramos lá da metalurgia física que nos informa que a regra da alavanca ela é uma aproximação realista quando nós temos difusão infinita do soluto nas fases líquida e sólida. Isso normalmente é uma aproximação razoável quando os solutos são elementos intersticiais, por exemplo, o caso de carbono em aço. Então, neste caso, nós podemos utilizar o diagrama de fase para fazer a estimativa das frações de líquido durante o processo de solidificação. E nós temos uma visão esquemática de um diagrama de fase arbitrário, onde temos a temperatura na ordenada e a concentração do soluto na abscissa. Estamos representando as linhas sólidos e líquidos, nesse caso a linha vermelha seria a linha líquidos e a linha preta a linha sólidos, através de aproximações lineares. Então podemos dizer que a TL é T0, que seria a temperatura de fusão do metal puro, menos uma inclinação M1 vezes a concentração do soluto. Por sua vez, TS vai ser também expressa através de uma variação linear correspondente a T0 menos a inclinação dessa linha, designada aqui por M2 vezes C. Podemos definir um parâmetro K, normalmente chamado de coeficiente de partição, que vai ser a relação entre as inclinações das linhas líquido e sólidos. Então, neste caso, M1 dividido por M2 vai corresponder a T0 menos TL dividido por T0 menos TS. Observem que TL e TS são as temperaturas líquidos e sólidos para essa liga com uma concentração do soluto equivalente a C. E, logicamente, quando estivermos numa temperatura T qualquer entre as regiões de coexistência de sólido e líquido, CS seria a concentração do sólido em equilíbrio com CL, que seria a concentração do líquido coexistindo em uma dada temperatura T. Então, neste caso, usando a regra da alavanca, nós podemos determinar a fração de líquido como sendo a diferença entre C menos CS dividido por CL menos CS. Para efeito de conveniência de uso nos modelos, é conveniente nós expressarmos a fração de líquido em função das variações de temperatura. Então, nós vamos usar propriedades de equivalência de triângulos para transformar
esta expressão que está em função de concentração numa expressão que represente a fração de líquido em função das temperaturas sólidos e líquidos e da inclinação dessas duas linhas. Utilizando então essa equivalência de triângulos, nós podemos obter uma expressão que liga a fração de líquido e expressá-la apenas em função das temperaturas. T0 é a temperatura do metal de fusão do metal puro, TL sua temperatura líquidos, o K é o coeficiente de partição, é a relação entre a inclinação das linhas líquidos e sólidos. Então vocês observem que esse FL passa a ser função apenas da temperatura. E, logicamente, nós podemos derivar FL em relação à temperatura e obtermos uma expressão matemática que nos fornece dFL/dt, que seria utilizado, então, na definição do calor específico equivalente durante o período em que nós temos a coexistência de fases líquida e sólida. Uma outra aproximação que pode ser feita para a estimativa das frações de líquido na solidificação de ligas é assumir a validade da regra de Scheil. Essa regra de Scheil ela é válida em situações onde nós temos difusão infinita do soluto na fase líquida e difusão desprezível na fase sólida. Isso aí é uma aproximação razoável quando nós temos solutos que são elementos substitucionais. Neste caso, a gente considera a difusão na fase líquida como sendo infinita, mas na fase sólida essa difusão é desprezível. Então, neste caso, nós geraremos uma outra equação que vai relacionar, então, as frações de líquido com a temperatura. Utilizando, então, a regra de Scheil, nós teremos uma terceira equação que vai nos permitir, então, estimar o valor da fração de líquido em função da temperatura. Aqui está sendo considerado um diagrama de fase semelhante àquele que utilizamos para a regra da alavanca, mas agora o soluto seria um elemento substitucional. Neste caso, o valor do coeficiente de partição é definido de maneira análoga àquela que foi utilizada na regra da alavanca, mas neste caso o FL passa a ser expresso através dessa equação matemática. E mais uma vez nós podemos derivar esse FL em função da temperatura para obtermos o valor de dFL/dt a ser usado no cálculo do calor específico equivalente. Procedendo então a essa derivação, nós obtemos a equação final que vai nos fornecer o valor de dFL/dt quando assumimos que a solidificação vai se dar seguindo os conceitos que são utilizados na definição da regra de Scheil. Então, neste caso, nós teríamos essa equação matemática para a definição de dFL/dt. Em todos esses casos, tanto usando variações lineares quanto a regra da alavanca e a regra de Scheil, nós vamos propor equações para dFL/dt que vão ser utilizadas então no cálculo do calor específico equivalente e neste caso, durante o processo de solidificação, nós vamos fazer uma simulação transiente onde os valores de calor específico vão variando durante o processo de solidificação. Um outro ponto a ser analisado e incorporado o seu efeito durante o processo de solidificação é a análise do efeito da convecção que vai ocorrer nas fases líquida e pastosa. Vocês observem que o nosso formalismo matemático está considerando a transferência de calor apenas por condução. Então, uma forma indireta de introduzir o efeito da convecção nas fases líquida e pastosa é aumentar a condutividade térmica nestas fases. Isso simularia, por exemplo, que nessas regiões a movimentação macroscópica vai incrementar o processo de transferência de calor. Então, o formalismo que é normalmente proposto na literatura é, na região onde temos apenas a fase líquida, nós usarmos o valor da condutividade térmica multiplicado por uma constante C. Na literatura, há indicações de valores dessa constante em faixas de 5 até 10. A ideia de ajuste aqui é que usarmos valores, esses valores de 5 a 10 são valores que fornecem resultados das simulações matemáticas
compatíveis com dados experimentais que são levantados durante o processo de solidificação de metais em diferentes tipos de processo, em fundição e em processo de lingotamento. Na fase sólida, a condutividade é simplesmente expressa pela condutividade do sólido, que normalmente depende da temperatura, e na região pastosa, K índice P, é proposta uma equação quadrática que relaciona a condutividade térmica com a variação do quadrado da fração de líquido. Novamente aqui o C corresponde a um valor constante, que na literatura nós temos indicações de valores na faixa de 5 até 10. Com isso, então, a gente consegue resolver o problema de transferência de calor na mudança de fase, incorporando de maneira indireta o efeito da convecção na fase líquida e também na fase pastosa. Quando lidamos com o processo de lingotamento contínuo, uma dificuldade adicional aparece. Neste caso do lingotamento contínuo, o metal tem um deslocamento macroscópico ao longo da máquina. Então, a equação que nós vimos anteriormente como sendo transiente, aquele termo de acúmulo passa a ser substituído por um termo que está associado ao movimento macroscópico do veio, né, da peça que está sendo solidificada, onde Vz aqui neste caso representaria a velocidade do deslocamento macroscópico do veio ao longo da máquina de lingotamento. Então, uma das hipóteses que normalmente se faz e que corresponde bastante bem à realidade é que o valor de Vz é constante, e aí nós podemos usar a conceituação de velocidade na direção z como sendo a variação da posição z em relação ao tempo, e também assumirmos que a condução de calor ao longo dessa direção z é pouco relevante comparada com aquela associada ao movimento macroscópico do veio. Então, neste caso, é possível reescrever essa equação de conservação na forma de uma equação transiente, para a qual nós já temos uma técnica de solução numérica para ela. Usando, então, a abordagem que foi proposta no slide anterior, nós podemos reescrever a equação de conservação de energia nesta forma, que fica com um termo transiente, que está associado ao processo de acúmulo, e o termo de transferência, ou os termos de transferência de calor nas direções x e y, representando a seção transversal da peça. Então, neste caso, o que faríamos é a solução do problema de transferência de calor na máquina de lingotamento, como sendo um problema transiente, onde o tempo aqui agora vai estar associado a uma determinada posição ao longo do veio. A associação entre o tempo e essa posição é feita através do uso da velocidade de lingotamento, designada aqui por V índice Z. Então, a solução ou abordagem nesse caso permite que utilizemos todo o formalismo matemático que apresentamos anteriormente para a solução de condução de calor em regime transiente. Esse slide aqui apresenta uma visão esquemática de uma máquina de lingotamento contínuo, e a abordagem que foi apresentada anteriormente consiste, então, em acompanharmos uma fatia da seção transversal da peça que está sendo solidificada ao longo do veio. Então, o tempo seria contabilizado a partir do tempo contado a partir do menisco, e teríamos uma associação do tempo com a posição, utilizando a velocidade de lingotamento. Então, a simulação é feita de modo transiente, acompanhando essa fatia ao longo das diferentes regiões da máquina. E é interessante observar que, ao longo das diferentes regiões, nós utilizaremos condições de contorno diferentes também para contabilizar a extração de calor que ocorre no molde e depois a extração de calor ao longo do resfriamento secundário, com os sprays de água, e, finalmente, ao longo do resfriamento terciário. Então, um artifício que é normalmente utilizado e que vai permitir obter soluções bem rápidas a serem utilizadas no controle da máquina de lingotamento contínuo é o de resolver o problema como se for um problema transiente, fazendo esse acompanhamento dessa fatia ao longo da máquina. No slide a seguir, nós apresentaremos um fluxograma de um programa de computador para fazer esse cálculo e encerraremos essa apresentação ilustrando alguns resultados de simulações que foram feitas para uma máquina de lingotamento de tarotos. Este fluxograma, então, ilustra uma abordagem utilizando o método explícito que vimos lá no capítulo relativo à transferência de calor
transiente, quando apresentamos um método numérico. Então, basicamente, nós teríamos etapas iniciais de definição dos dados de entrada, tipos de aço, velocidade de lingotamento, as dimensões da máquina, temperatura inicial do aço, os dados numéricos relativos à malha e um intervalo de tempo. A partir disso, nós teríamos um item no método numérico, que seria a geração da malha, localização dos nós e das faces, e também o cálculo das distâncias entre os nós e das faces dos volumes de controle. Isso aqui vai seguir exatamente os passos da solução numérica que vimos lá atrás no capítulo 5. Então, começamos com o tempo t igual a zero, que corresponderia à posição daquela fatia exatamente na linha do menisco. A partir disso, a gente calcula os coeficientes das equações de conservação, utilizando as propriedades físicas do aço, estimamos a fração de líquido e utilizamos as condições de contorno, que vão ser função da posição em que aquela fatia vai estar ao longo da máquina. Então, em todos os casos, utilizaremos os valores da temperatura no instante t para fazermos esses cálculos das propriedades físicas e da fração de líquido. A seguir, a gente dá um salto de tempo e calcula todas as temperaturas ao longo da seção transversal da nossa fatia. Logicamente, calculamos também a fração de líquido. Se tivermos alcançado o tempo final de simulação, que corresponderia ao tempo de residência do veio ao longo da máquina, nós encerramos a simulação e fornecemos os resultados. Caso esse tempo ainda não seja o tempo final, a gente faz uma atualização das temperaturas e repete esse salto de tempo para continuarmos o processo de simulação. Então, este loop, ou esse ciclo aqui, ele fica se repetindo até alcançarmos o tempo total de simulação, que corresponderia ao tempo de permanência da peça no veio, ou na máquina de lingotamento contínuo.